E aí galera, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula sobre ministração. Se você não assistiu a primeira ou a segunda, eu te aconselho lá a assistir. Elas têm alguns conceitos muito importantes para a gente continuar caminhando juntos. Então a primeira a gente falou sobre o perfil, a gente falou sobre o ministrante, né? Sobre o perfil, tentações que passam e por aí vai. Na segunda a gente falou sobre o conceito do que é ministração. E agora a gente vai falar sobre por que ministramos. Então, vamos lá, vamos caminhar juntos. Bom, por que ministramos? Porque entendemos que Deus deseja falar algo para a sua igreja de forma específica. Ministramos a fim de ajudar na compreensão da palavra, da mensagem da canção entoada, indo muito além do que só a ministração falada. Pois se limitarmos apenas no falado, estaremos sendo incoerentes em nossa ministração. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, essa ideia, trabalhando no entendimento do que devemos ter como ministrantes, tá? Então, eu já falei sobre isso, eu não lembro qual foi uma dessas duas aulas, né? Mas se você acha que ministração é só aquilo que você está falando e o que acontece depois não é importante, tá errado. As duas coisas caminham juntas, as duas coisas precisam ter a mesma ideia. Então, a mesma ideia que eu digo você não pode falar sobre felicidade, ter bom ânimo e depois você vai estar tocando música assim mais seja mais contemplativa ou tocando música, sei lá, de maneira mais relaxada ou cantando ou dançando de forma... Não, as coisas têm que caminhar junto, não pode ter ambiguidade nas duas partes, sabe? Enfim, vamos lá, vamos caminhar falando sobre entendimento. Entendimento. Então, eu vou ter esse texto bíblico aparecendo aí na sua tela, mas eu te aconselho e te incentivo aí a você ter a Bíblia aberta nesse livro aí de 1 Coríntios 14. A gente vai trabalhar do 7 ao 20. Então a gente vai aparecer os versículos à medida que a gente for trabalhando. Então tá. Em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Eu vou focar no 7 ao 20, porque a gente vai aplicar isso aos apontamentos de Paulo para o ministério de adoração, quando chegamos, e aí podemos chegar em algumas ideias muito interessantes nisso, sabe? Os versos 7 ao 8 direcionamos aos músicos. Então vamos lá, versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar com as notas com clareza. Do contrário, ninguém reconhecerá a melodia. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Enfim, a gente está falando que se não formos capazes de produzir os sons de forma clara, ninguém o reconhecerá e entenderá. E aí a gente não vai conseguir cumprir o nosso papel, né, como músico. De forma resumida, em uma banda simples, nós vamos ter essa divisão de atribuição e características. A bateria ela define o ritmo, marca os compassos, nos orienta sobre a intensidade e energia da canção. Contrabaixo, ele vai suplementar a harmonia, vai enfatizar o grau mais forte da harmonia. Violão, ele realiza o acompanhamento, trazendo uma movimentação rítmica feita pela batera junto também com a harmonia. A guitarra, ela também suplementa a harmonia, realizando linhas melódicas diferentes e simultânea à original. O teclado e o piano, né? Ele nos apresenta de forma clara a harmonia, preenchendo os espaços deixados pelo violão, evidencia a nota da melodia cantada que está presente na harmonia. E é isso? É isso. Eu não coloquei do vocal, mas enfim, é só a banda. Se cada instrumento não realizar a sua atribuição corretamente e executar seus sons de forma clara, como o vocal vai ser orientado, sabe? Como o vocal entenderá o que é para fazer e como a congregação vai entender o seu chamado, sabe? Aquela coisa do chamado para a guerra que a trombeta faz. Então, se os instrumentos não fizer claro, como que a igreja vai entender?
Se você está falando que é para a gente ter bom ânimo, ser encorajados, ter alegria, e a gente não tocar com essa proposta, como que a igreja vai entender isso? Se é para ter alegria, a gente está tocando devagar, lento, triste, sabe, abatido, sabe, com toques envergonhados, e não faz sentido, não faz sentido. Nos versos 9 ao 11, Paulo vem falar sobre a palavra não compreensível. Eu não vou me limitar apenas a palavras, mas também a ideia de linguagem. Através da linguagem, a gente podemos relacionar a outras ideias. Mas vamos fazer a leitura primeiro. O mesmo acontece com vocês se usarem palavras incompreensíveis. Como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Mas se eu não entendo um idioma, sou estrangeiro para quem o fala, e ele é estrangeiro para mim. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria. Buscamos sabedoria e conhecimento, mais do que adianta ser sábio e reter esse conhecimento. Mas não ter a capacidade de transmiti-la e ministrar. Paulo fala no verso 9 como se estivéssemos falando ao vento, sabe? A gente seria estrangeiro para essas pessoas. A gente não estaria falando o mesmo idioma, né? A linguagem, ela está presa ao local, à região e ao povo. Podemos dizer também que ela é cultural e temporal. Visto isso, escolher a forma de falar é imprescindível. Há muitas línguas diferentes nesse mundo e todas são excelentes para aqueles que as compreendem, que é o verso 10. No caso, o outro eu usei outra versão, acho que eu usei NVI, se eu não me engano. Enfim, não adianta nada se a gente não conseguir falar a mesma linguagem do local, sabe? Eu vou falar sobre isso adiante. Eu vou falar sobre isso adiante, mas já dá uma pincelada sobre linguagem. Linguagem a gente também não está falando sobre. A gente está falando sobre o uso de gírias, sabe? O uso da linguagem informal ou formal demais, e por aí vai. Então isso tudo está preso ao local, à região, o povo para quem você está falando, sabe? Se você está falando para uma galera, para crianças, não adianta nada você falar de forma rebuscada. Muitas daquelas palavras, ela vai demorar anos ainda para ela ter encontro isso na escola. Então tem que falar de acordo, e a interpretação, a linguagem musical também tem que estar de acordo, estar de comum acordo com o local, a região, e enfim. E ela é cultural e é temporal também, as coisas mudam, então tu não pode ficar preso a algo do passado também, quando a gente está falando de ritmos e maneira de tocar e tal. Bom, no verso 12, Paulo continua sua fala dizendo para pedirmos dons espirituais que sejam de ajuda real para toda a igreja, que sirvam para edificação. Então vamos lá, 12. O mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais. Busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Fica com isso na cabeça. Conseguiremos saber que tipo de linguagem usar na nossa igreja quando estivermos verdadeiramente na igreja. Se não fazermos parte dela, como conseguiremos saber qual tipo de linguagem ela entende? Se eu não estou em comunhão com meu irmão, como eu vou saber qual a melhor maneira de falar com ele? Sabe? Se eu não estou caminhando com a minha igreja, como eu vou saber o que ela consome de música, o que ela consome de gramaticalmente, sabe? Como que ela conversa? Entende? Você precisa estar caminhando com a sua igreja, irmão. Senão não vai dar certo isso aí. Através do caminhar junto com a igreja, como igreja, nós vamos suprindo as necessidades e dificuldades uns dos outros. Veja lá, por exemplo, lá em Gênesis 41. Deus deu a Faraó sonhos e a José ele deu a capacidade de interpretá-la.
E através dessa ligação, o Egito pôde passar pelos 7 anos de fome tranquilamente. Veja Moisés e Arão. Deus fala a Moisés para que ele vá e fale o que ele tinha orientado. Porém, Moisés diz que ele tem dificuldades para se expressar. Deus diz então o que ele deveria falar, porém ele continua a teimar a Deus. Então Deus manda que ele peça a Arão para que ele fale em seu lugar, e o resto da história você já conhece. Moisés ele é teimoso, tá ligado? Mas você precisa estar caminhando com outras pessoas, sabe? Estar em comunhão com a sua igreja. Citei apenas 2 histórias. E essas 2 aconteceram logo no início da Bíblia, sabe? Poderíamos citar várias outras no decorrer dela. Deus tem dado para o seu povo dons para servir na edificação do seu reino. Para uns, Deus dá os sonhos, e para outros, o dom de interpretá-la. Para uns, Deus dá a mensagem, e para outros, a capacidade de transmiti-las. Vemos isso acontecer até nos presentes dias. Ao caminhar nosso como igreja, vamos suprindo as dificuldades um dos outros. Somente juntos, nós vamos ser capazes de fazer tudo isso. Como nós não limitamos, lá no início, somente a palavras estranhas, né? Mas sim a linguagem. A linguagem se movimenta, então, em várias áreas na arte, né? Mas nós temos 3 áreas de expressão e cada uma delas tem as suas ramificações em linguagens, por exemplo. Então vamos lá. Deixa eu ver se já está aqui. Está aqui. Bom, 3 áreas. Visuais, que é o desenho, pintura, cinema, arquitetura, cerâmica, escultura e fotografia. A segunda é literárias, drama, poesia e prosa, por aí vai, né? As performáticas, que é a dança, música e teatro. A arte é uma forma de expressão e o seu papel é ser meio para a transmissão da palavra de Deus, pois dentro da igreja todas as formas artísticas são ferramentas para essa comunicação. Eu trago, então, deixa eu ver se já está aqui na tela, beleza. Eu trago então a ideia de Paulo no verso 15 sobre orar e cantar com o espírito e com o entendimento, e acrescentando o verso 16 que fala que ele fala, né, que como pode alguém dizer amém se não sabe o que está dizendo. Então vamos lá ler juntos. Verso 15 de 1 Coríntios 14. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito também cantarei em palavras que entendo. Pois se louvarem apenas no espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? Como estamos falando de expressão artística e como já falamos que a linguagem ela corresponde ao local que está situado, entenda que em cada tipo de expressão teremos os estilos que correspondem ao local. Se pegarmos a música e como estilo, pegamos a música lá como uma expressão artística, né? E aí pegamos o estilo, o axé. Logo teremos então a região nordeste ali do nosso Brasil como correspondente desse estilo, né? Entenda que o axé é capaz de comunicar algo lá no Nordeste, pois lá é um estilo típico. E agora, aqui no Rio? Ele terá muitas coisas para ser quebradas, até que a mensagem da música contida nela seja capaz de se comunicar, a questão cultural nas expressões artísticas ela vai ser muito forte. Ela pode ser uma ferramenta incrível de ser usada no contexto regional, ela sendo usada em seu contexto regional, cultural regional, né? Certo, um contexto certo. Mas também pode servir de pedra de tropeço se usada no contexto regional errado. Opa, deixa eu ver aqui. Então, tipo, lá pode funcionar, aqui não, sabe? Porque aqui eu conheço, Rio de Janeiro a gente entende. Mas você precisa pensar na questão, pensando no contexto da sua igreja.
Tá legal? Vamos lá. Deixa eu ver se a aula está sendo gravada. Ok. Onde a gente estava? Bom, a escolha da forma artística e o estilo deve ser algo que corresponda ao local que vivemos, sabe? Pode ser um estilo em que consigamos compreender, mas se não for o que a igreja consegue compreender, de nada vai valer, sabe? Será como o vento, sabe? Mesmo que não apenas nosso espírito seja alimentado, mas também a nossa mente, se ela não for capaz de corresponder para a nossa igreja, ela continuar sendo só se auto-edificar. Busque em Deus a capacidade de transmitir a mensagem dele através de formas artísticas. Então, se você tem aquele estilo musical e no seu coração, no seu devocional, você sente a presença do Espírito Santo, ela te corresponde, ela ministra no seu coração, isso não significa que funcionará com a igreja, sabe? Isso não é parâmetro, isso não é uma regra. Então você precisa conhecer, caminhar com a igreja para você ter essa certeza que o estilo irá corresponder corretamente com a sua igreja. Então, precisa estar caminhando com ela, sabe? Precisa conhecê-la e entendê-la. E aí, se você está com dificuldade, você tem que buscar em Deus essa capacidade de transmitir a mensagem dele. Bom, a ministração, ela é o reflexo, então, do entendimento. A ministração é um ato de fornecer e nós, como bons crentes, fornecemos e transmitimos a mensagem de Deus. Podemos entender que a ministração é comunicação. Comunicação de Deus para você e depois para o seu povo. Igual como ele fazia com Moisés. Deixa eu ver se está aqui. Não. Deus falava com Moisés, depois Moisés transmitia através dos seus ensinos com o povo. E como a comunicação pode ser verbal e não verbal? Pois tem tantas ramificações, gente. Mas vamos lá. Ela pode ser verbal e não verbal. Teremos as formas artísticas se fazendo presente. O que muitos se enganam é que uma ministração eficaz deve ser falada. No entanto, isso não é uma regra absoluta. Veja Saul e Davi. Saul e Davi. Não era a fala de Davi que acalmava Saul e fazia o espírito maligno se retirar. Era sua harpa. Deus não pode ser limitado somente ao que falamos. Então, por isso, a gente precisa pensar no todo. Não somente aquilo que você está falando antes da atuação ali, mas a atuação como um todo. Na hora que você vai cantar, tocar, na hora que você vai dançar, na hora que você vai... Enfim, o que vai acontecer depois também faz parte e também é importante. Bom, a arte, ela é funcional. Ela não é uma arte pela arte e nem o meio em si mesma, sabe? Ela é ferramenta para a transmissão da mensagem de Deus. Ela carrega a capacidade de ensinar, admoestar, ganhar os perdidos, revelar a presença de Deus, inspirar os servos de Deus e fortalecer todos os crentes na fé. Eita, não sabia que tinha tudo isso não. Tá bom. Bom, a administração aplicada com a expressão artística, performática. Tá aqui. Tá. A administração aplicada com a expressão artística performática, ela necessita de um processo muito claro do entendimento. Ela carece da execução. E a execução é um reflexo da interpretação, que por sua vez é fruto do entendimento. Faz sentido? Então, a arte performática, a música, a dança, o teatro e tal, né? Então, ela precisa da execução, e a execução ela é um reflexo da sua interpretação, e a sua interpretação é fruto do que você está entendendo. Então, aquilo que você entendeu, você vai interpretar
e depois da interpretação você vai executar. Então, esse processo precisa estar caminhando juntos. A maneira como executamos é muito importante. É a forma prática que demonstramos o que entendemos e como interpretamos isso. Se executarmos de forma negligente, omissa ou desleixada, que tipo de mensagem a igreja terá dessa execução? A execução deve ser feita de forma clara. Ela deve ser capaz de transmitir o que entendemos e interpretamos. Na interpretação, vemos que sentido nós daremos, que tipo de técnica, modo, jeito, método, recurso ou metodologia nós vamos usar. Pecamos por não entender esse processo, principalmente a banda. Ô banda, alerta aí a vocês. Achar que a ministração só acontece quando é falada. Isso limita o mover de Deus. Ele quer falar através dos seus sons também. Ele quer usar sua forma de interpretar uma canção. A forma como interpretamos e executamos carrega a nossa identidade e a nossa linguagem, sabe? Resumindo tudo isso dessa aula. Primeiro, Deus fala a nós, depois entendemos, depois interpretamos, depois executamos, e aí será o momento que Deus irá executar, irá usar a sua execução para se comunicar e ministrar aos corações das outras pessoas. Então entenda que sem entendimento, você não consegue fazer uma ministração eficaz, sabe? Você precisa compreender aquilo que Deus está querendo falar, sabe? Está querendo mover. Beleza? Se não consegue, então busque a Ele, peça sabedoria e Ele livremente te dará. Mas tenha fé quando pedir. Bom, nossa aula fica por aqui. Me diz aí o que você achou, me diz aí qual é a sua dúvida ou aquilo que você gostaria de acrescentar, né? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre como ministramos e é isso, galera. Nossa aula fica por aqui, então até a última parte dessa aula. Tchau, tchau!